Quando nós terminamos o primeiro bloco, nós estávamos falando a respeito de uma nação que cumpriria o papel profético de Apocalipse 11, 7 e 8. Falamos que na Bíblia Sodoma é símbolo de licenciosidade, o Egito é símbolo de, o que colocaríamos? Ateísmo, né? A crença na não existência de Deus, ou desafiando a Deus, e diz também aonde o seu Senhor foi crucificado. Mas Cristo não foi crucificado na França. Eu disse que essa profecia se cumpriu na França, mas Cristo foi crucificado em Jerusalém. E aí como fica? É porque na França, Cristo foi crucificado na pessoa de seus seguidores. Lembra que eu falei para vocês sobre o massacre de São Bartolomeu? Que apenas em cerca de 3 meses, 70 mil cristãos foram mortos. Então, os cristãos mortos na França, Cristo estava morrendo neles ali. Então, os discípulos de Cristo que a nação matou, cumpre esse papel da profecia. Agora, olhando para a história da França, como que nós podemos encaixar esta profecia? Vocês todos já conhecem um pouco do que foi a Revolução Francesa. Foi, de fato, um momento de turbulência para a nação. A Revolução Francesa foi um fenômeno sociológico. É claro que, a despeito de outros motivos, foi também uma revolta à religião. E por que a nação estava revoltada com a religião? É por causa de 12 séculos de domínio da Igreja Romana. E nesses 12 séculos não houve progresso algum no saber, na ciência, na cultura. Foi uma paralisia geral. E de fato não é isso que aconteceu? Volte o seu relógio 200 anos. Há 200 anos atrás, como era o mundo? Nós não tínhamos energia elétrica, nós não tínhamos telefone, nós não tínhamos carros. Como viviam as pessoas? Eram agrários, plantavam para comer, viviam em famílias, não tinham as indústrias. Há 200 anos o mundo era assim. Isso quer dizer que o mundo de 200 anos não era muito diferente do mundo de Cristo. Ou seja, quando a igreja começou a dominar pelos 12 séculos, não houve progresso algum. E foi contra isso também que os franceses se revoltaram. Esse estado de letargia que se apoderou, porque tudo era pecado. O que acontecia com os cientistas na época da supremacia papal, da época da Inquisição? Cada descoberta científica que contrariava o que a igreja queria ensinar, as pessoas iam parar na forca e eram mortas, perseguidas. Então, isso foi um pouco da revolta da nação francesa, e até aqui entendemos com razão. Mas, ao mesmo tempo que eles tentaram modificar esse quadro, tirar o centro, o poder da religião, eles partiram para um outro extremo. Eles declararam a não existência de Deus. Eles saíram de um extremo para um outro extremo. Você se lembra que quando a Assembleia Francesa declarou que não havia Deus, eles precisavam de um objeto para voltar suas atenções. E eles escolheram então uma mulher que seria chamada a deusa da razão, a quem os franceses venerariam. Acertei? Assim, essa mulher foi levada até a Catedral de Notre-Dame e, numa cerimônia, a sabedoria foi empossada, a deusa da razão. E, a partir daí,
Esse seria o Deus dos franceses, ou a deusa dos franceses. Esse estado de coisas durou muito pouco tempo, porque quando eles tiraram Deus da posição dele, a nação viveu uma das suas piores crises. Na França, em Paris principalmente, começou uma onda de assassinatos, de roubos. Todo tipo de mal começou a se espalhar. Por quê? Porque não havia Deus. Cada um é consciência para si. Eu vivo de acordo com a minha sabedoria, com a minha razão. Esse estado de coisas durou pelo menos 3 anos e meio. E olha o que interessante. Vamos continuar lendo o capítulo 11 e você vai ver a aplicação profética de cada simbolismo. Verso 9. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplaram os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio e não permitiram que os cadáveres, não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os cadáveres das 2 testemunhas da Bíblia ficaram simbolicamente lançados na praça, sem que fossem sepultados. Por quanto tempo? 3 dias e meio. Aplicando o princípio profético, 3 anos e meio. Ou seja, por 3 anos e meio, a palavra de Deus estaria como que morta para a nação francesa. Aonde se enquadra esse período? Esta profecia vai ter exato cumprimento naquilo que nós chamamos na história de o reinado de terror. Esse reinado de terror, ele começou no dia 26 de novembro de 1793, quando a Assembleia Legislativa baixou um decreto declarando: não há Deus. E quando isso aconteceu, esse foi um motivo de grande regozijo, mas só durou 3 anos e meio. Porque em 17 de junho de 1797, a própria Assembleia teve que determinar, votar, de que a religião fazia bem à nação. E eles tiveram que voltar ao conceito de religião. E mais uma vez a religião foi permitida na França. Mas por 3 anos e meio, foi o único país do mundo que por um voto de assembleia declarou: Deus não existe. E esse estado de coisas durou 3 anos e meio. Mas o país entrou numa convulsão tal que eles tiveram que voltar atrás. Porque se o povo não tinha mais um Deus para temer, para seguir, se não havia mais um padrão moral, mas é a sua consciência, é a sua razão, o que aconteceu? Cada um viveu como bem quis e a nação esteve ameaçada de destruição. Nesse contexto, a religião voltou ao cenário e a palavra de Deus, então, como que tivesse ressuscitado. Olha o que diz o verso seguinte aí do capítulo 11. Bom, primeiro, quais foram as ações da França contra a palavra de Deus? Primeiro, os exemplares da Bíblia existentes foram queimados e ela foi abolida na França e considerada morta, cumprindo a profecia de Apocalipse 11. Segundo ponto, todas as igrejas foram fechadas e proibiu-se a adoração de Deus por decreto da Assembleia, que era o corpo legislativo da França. Terceiro, decidiram que a semana seria de 10 dias, não mais 7. E o dia de descanso foi abandonado e em seu lugar se consagrava um dia em cada 10 para orgia e blasfêmia. Lembra de Sodoma? Lembra do Egito? Isso aqui é voto de assembleia. Era como se o Senado brasileiro e a Câmara de Deputados baixasse um decreto-lei dizendo: Deus não existe e nós vamos fazer isso com a Bíblia e com a religião. É o que eles fizeram. Negou-se abertamente a existência de Deus. Uma mulher imoral foi nomeada a deusa da razão e as pessoas deveriam adorá-la. Foi essa procissão até a Catedral de Notre Dame. Ficou proibido todo tipo de culto religioso. Essas foram ações da Assembleia Legislativa. Mas a profecia diz que esse estado de coisas mudaria.
O verso 11 diz: depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram, sobreveio grande medo. As 2 testemunhas que estavam mortas, estiradas na praça, sem poder serem sepultadas, elas agora ressuscitam. O que é esse ressuscitar? É o fim dos 3 anos e meio de negação da existência de Deus e perseguição à Bíblia. O que aconteceu em seguida a esse período? Versículo 12. As 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. 7.000 é um número que se calcula de mártires que foram feitos nesse período de 3 anos e meio. Mas, terminado esse período, a palavra de Deus, as testemunhas, elas são elevadas aos céus. O que significa ser a Bíblia elevada aos céus? A sua divulgação através das sociedades bíblicas. E uma vez que em 1797 foi revogada novamente essa ideia da não existência de Deus, a religião voltou a ser praticada e a Bíblia voltou a ser difundida. Poucos anos depois, em 1804, nós vamos ter a primeira sociedade bíblica sendo organizada. Essa foi a Sociedade Britânica. E em 1806, a Sociedade Bíblica Americana. Agora, olha que dado interessante. Até o ano 1804, quando não havia nenhuma sociedade bíblica organizada, nós tínhamos a Bíblia distribuída em 15 línguas. Veja, eu estou falando de 200 anos atrás. Há 200 anos atrás, a Bíblia só estava em 15 línguas. Mas quando começou o movimento de expansão das sociedades bíblicas, inclusive nós temos a nossa brasileira, essa Bíblia é produzida por essa Sociedade Bíblica do Brasil. O que aconteceu? Até 2012, nós já tínhamos a Bíblia publicada em 2.500 línguas diferentes. Eu pergunto, a Bíblia, as testemunhas ressuscitaram ou não? De apenas quantas línguas? 15, nós fomos para 2.500 línguas e dialetos, onde a Bíblia hoje é publicada. Hoje não, até 2012. Ou seja, o que a profecia havia dito cumpriu-se exatamente, com detalhes históricos, com datas marcadas exatamente. Assim, hoje a palavra de Deus está sendo difundida. Qual é a lição que nós podemos tirar desse episódio do capítulo 11? Deus preservou miraculosamente a sua palavra. É isso que Deus fez. De fato, Deus não só inspirou o livro para ser escrito, como Deus também acompanha o processo de produção e distribuição desse livro. E o fato de eu e você termos esse livro em nossas mãos, o livro mais antigo do mundo, o livro mais traduzido do mundo, é um milagre. Como que Deus preservou esses manuscritos? E qualquer obra antiga que você tenha hoje, quando você vai em busca dos manuscritos originais da obra, você vai encontrar poucos manuscritos. Mas a Bíblia tem cerca de 25.000 manuscritos espalhados no mundo inteiro. São cópias de cópias de cópias. Mas Deus preservou a sua palavra para que nós pudéssemos tê-la e conhecer a vontade dEle. Por isso, ao terminarmos o programa de hoje sobre as 2 testemunhas, eu fico me perguntando: o que mudou do passado para hoje? O que é que mudou?
Não, pastor, nós não vivemos mais como no passado, quando por 12 séculos a Bíblia foi tomada do povo. É verdade que a palavra não está sendo tomada do povo, mas sabe que nós hoje estamos vendo um problema muito semelhante? Porque no passado as pessoas não tinham conhecimento porque não tinham a Bíblia. Hoje nós temos Bíblia em abundância, mas ainda falta o conhecimento. E por que falta o conhecimento? Porque os cristãos modernos estão satisfeitos com a superficialidade da Bíblia. O diabo está tendo o mesmo sucesso que no passado. Para ter sucesso no passado, ele perseguiu as pessoas e tomou as Bíblias, queimou as Bíblias. Mas hoje não, ele mudou de estratégia. As Bíblias estão sendo difundidas, publicadas, mas ele tem cegado o entendimento do povo. Ele tem mantido o povo na ignorância. Ele tem mantido o povo sem conhecer nada. E você que me assiste em casa, quanto você conhece desse livro? Outro dia eu mencionei aqui num programa, muitos de nós vamos para as igrejas todos os cultos, às vezes todos os dias da semana, entramos na igreja, fazemos um monte de coisa, menos estudar a Bíblia. E quando voltamos para casa, nós voltamos tão vazios quanto fomos. E por causa dessa superficialidade da Bíblia, porque as igrejas não estão estudando esse livro, é que o erro prospera. É que tem igreja surgindo em qualquer fundo de quintal, ensinando coisas que não estão na Bíblia. É por causa da superficialidade da Bíblia que a religião hoje virou um meio de comércio. E as pessoas estão abrindo igrejas para ganhar dinheiro. Você acredita que outro dia eu abri um jornal e eu encontrei o anúncio de uma igreja? E alguém dizia no anúncio, vendo uma igreja com 60 membros. É isso que está acontecendo. Os pastores estão negociando as igrejas, porque eles estão mantendo o povo na ignorância. Por quê? Porque enquanto o povo está ignorante, aceitará o que eles querem. Você tem estudado esse livro? Ou você segue apenas o seu pastor? E sabe qual é a estratégia do diabo, viu, Priscila? É manter as pessoas na ignorância. É cercar as pessoas de fanatismo. É inventar certas coisas que são pecado. E enquanto as pessoas estão amarradas nessas tradições de que não pode isso, não pode aquilo, a doutrina pura não é pregada. Eu queria que vocês acompanhassem o último texto do nosso estudo de hoje, o Evangelho de São João, no capítulo 10 e o verso 16. Maravilhosas palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim, em João 10,16: ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Cristo fez uma promessa aqui. Eu tenho ovelhas que não estão no meu rebanho. A mim convém conduzi-las. Jesus está conduzindo a nossa experiência, a nossa história. Ele pelo menos quer conduzir. São ovelhas que não estão ainda no rebanho dele. E se você estiver disposto, se você se humilhar ante a poderosa mão de Deus, se você abrir o seu coração à obra do Espírito Santo, os milagres que você tanto espera, eles vão acontecer. Eu quero convidar o quarteto Arautos do Rei. A música que agora eles vão cantar tem uma frase que me chama a atenção. Ela diz assim: não resista mais. Não resista. Pare de se enganar. Pare de ser enganada. Não resista mais.
mais se entregue ao Pai. Hoje é dia de decisão. Não rejeite a luz, se liberte do mal. Deus não vai desistir de você. Não resista mais, se entregue ao Pai. Hoje é dia de decisão. Não rejeite a luz, se liberte do mal. Deus não vai desistir de você. Não rejeite a luz, se liberte do mal. Deus não vai desistir de você.